Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando é o professor Riez Almeida. Estou aqui para ministrar a disciplina de Gestão de Processos Educacionais e vou fazer uma audiodescrição. Estou com um paletó preto, uma calça azul escura, um sapato preto, sou branco, ao fundo tem uma tela branca com pontos cinza, ao meu lado esquerdo tem EAD Mudando Realidades, estou no Instituto Federal de Rondônia, em Porto Velho. E aí pessoal, vamos lá, mais uma aula, né? Aula 1 de Gestão de Processos Educacionais. Queria pedir aquela paciênciazinha com vocês, porque a gente vai aqui começar com a teoria, dar um aprofundamento, né? Então aqui tem poucos slides que eu vou passar, vou tentar mostrar aqui um pouco da teoria e queria aquele momento aí de paciência, porque é aquela que a gente chama de aula um pouquinho mais densa, vamos dizer assim, combinado? Então qual que é a aula? Integrando prática com inclusão. Então, pessoal, nosso foco aqui nessa parte de gestão de processos educacionais é a gente mostrar como que todos os elementos do processo podem estar trabalhando com a inclusão, né? Então, vamos começar. Primeiro, pessoal, a gente tem que fazer uma revisão de tudo que a gente fez. Projeto político-pedagógico, né? Todos os conselhos escolares, né? Gestão participativa, gestão democrática, tudo que tem envolvimento com a gestão de processos educacionais tem que ser feito integrando a prática com a inclusão, né? Por que isso, pessoal? Porque não sei se está todo mundo acompanhando, né? Mas está tendo muito diagnóstico de pessoas que isso não é doença, tá, pessoal? Pessoas que têm transtorno do espectro autista, pessoas que têm TDAH, TOD e várias outras coisas. Então a gente está aqui comentando da gestão de processos educacionais ligado à inclusão. Ou seja, como que a gente vai incluir essas pessoas dentro de sala de aula, o nosso papel como professor, o papel como cidadão, como que a gente pode estar trazendo esse elemento como mais uma realidade escolar e melhorando ainda mais essa gestão desses processos educacionais. Então a primeira coisa é a gente fazer uma revisão, né? Que, como vocês sabem, né, os principais teóricos da parte educacional, de tradicional, renovada, histórico-crítica, construtivista, eles não abordaram aquela época porque não tinha tanto, né, alunos e tantos professores e tantos médicos, que não sei se vocês estão acompanhando. Existe médico que descobre que tem autismo e ele mesmo, depois ele busca se especializar no espectro autista, né, no TDAH, no TEA. Então, primeira coisa é fazer essa revisão. Então, como esses teóricos, muitos, né, infelizmente já faleceram, a gente que tem que, né, fazer essa revisão aí da prática, do dia a dia, né, da prática da inclusão. Então, a gente vai olhar isso agorinha. Então, vamos começar aí com o primeiro, teoria tradicional. Então, lembrando que a teoria tradicional é aquela teoria que o professor está aqui na frente da sala de aula, né, com os alunos na frente, ele é o protagonista, né? Então, como que a gente pode fazer isso considerando a inclusão, né? Primeira coisa que acontecia na época, né, pessoal? Desconsiderava as necessidades individuais. Então, vamos lá, né? Vamos dar um exemplo, eu vou trazer muitos exemplos desses do espectro autista, né, que, como eu falei, assim, eu estou vivenciando muito né, estou com vários alunos do espectro autista, né? Se você tiver, depois, né, coloca aqui no YouTube para a gente, né, saber, porque eles gostam muito de ir para cursos de teorias digitais, jogos, né? Então, é muito importante a gente entender que antes era desconsiderado nessa teoria tradicional as necessidades individuais. Então, se você tem um aluno, por exemplo, de suporte 1, né, do espectro autista, então, às vezes, ele tem misturado uma superdotação, um hiperfoco ou não. Como que a gente vai ver essa realidade, pessoal? Essa realidade a gente vai ver porque antes não era feito as necessidades individuais, hoje sim. A gente tem que ver a necessidade individual e trazer essa parte de inclusão para todos os demais alunos, porque, pessoal, não tem mais como. A gente vai conviver com o pessoal que tem esse espectro, por exemplo, no dia a dia, no trabalho. Vou trazer um elemento aqui só para vocês terem uma ideia.
Recentemente, o Banco do Brasil fez um concurso para TI pela primeira vez e ele colocou aí que ia chamar 30% do pessoal que, né, na verdade, de deficiência, né, que é o PCD. E aí, surpreendentemente, desses 30%, 300 pessoas chegaram lá, 200 tinham um espectro autista. Então, o Banco do Brasil teve que fazer um estudo de caso e tentar, na prática, trazer vários elementos na parte de trabalho lá. Só que a gente está aqui na parte educacional. Então, só para trazer para vocês essa informação, porque eles consideraram lá necessidade individual. E na sala de aula a gente tem que considerar necessidade individual. Então, por exemplo, tem sala de descompressão lá no Banco do Brasil, na hora que tiver, né, uma pessoa com neurodivergência estiver ali com muita luz, muito em foco, ele sair e dar uma descansada, voltar para a sala de aula, no caso lá do trabalho. Então, é uma forma de você continuar, né, a sua aula da forma tradicional, como a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui dando a aula, né, da parte tradicional, eu como protagonista e vocês aí, né, passivo, eu aqui ativo, só que a gente incluindo as necessidades individuais. Então, como que eu faria isso? Vamos já começar aquela história que eu comentei na aula de apresentação. Como que a gente faria isso na parte da EAD ou presencial? Então, se fosse presencial, a gente poderia fazer essa sala, né, de descompressão. Se fosse, né, EAD, como é que a gente faria, pessoal? A gente faria aqui, né, um momento exatamente dessas pessoas, né, terem um momento de todo mundo meio que desligar as suas luzes ali na sua casa e parar um momento para dar aquela baixada, né, e focar de novo, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que não, mas separar uns 5 minutinhos dentro de uma aula, né, online, para que as pessoas, né, quem, né, não tiver nenhum tipo de neurodivergência, pode beber uma água, um café, alguma coisa, mas quem tem, desliga as luzes ali, fica naquele silêncio e tudo, para depois voltar a concentrar, porque às vezes a dinâmica, muita luz, muito, né, pergunta, muita coisa, pode trazer um desconforto para essas pessoas, ok? E isso vai ajudar demais a aprendizagem e a importância dessa interação, porque os colegas vão começar a entender aquela história de você entender a empatia do que tem a necessidade do outro, né? Então, é muito importante isso, beleza? Vamos continuando aqui, pessoal. Teoria renovada, escola nova, né? Então, para o transtorno do espectro autista, por exemplo, essa teoria oferece bases para a personalização do ensino. Então, como que a gente poderia personalizar o ensino, pessoal? Aquela história do planejamento, deixa eu escrever aqui. A gente fazer o planejamento educacional. Então, muito importante, como que a gente faz isso? A gente vai buscar no primeiro dia de aula, tanto EAD como presencial, vai informar. O pessoal que tem, né, o TEA adora o planejamento, adora a rotina. Então, você vai chegar e vai buscar e falar, ó, né, meu nome é professor Riaz Almeida, hoje eu vou dar a disciplina de gestão de processos educacionais. Hoje a matéria vai ser sobre teorias educacionais. A gente vai fazer esses aspectos aqui, depois a gente vai na prática, a gente vai fazer isso, a gente vai terminar e tal. Então, você personalizou o ensino, fazendo um planejamento e trazendo essa rotina para essas pessoas. E com isso, agrada todo mundo, porque todo mundo vai buscar essa previsibilidade. Então, você pode fazer isso no primeiro dia de aula, ou você fazer todas as aulas, ou já fazer um planejamento desde o começo, ok? E com isso, pessoal, tem a promoção da autonomia. Por quê? Tanto esse aluno com TEA como qualquer outro aluno da sala de aula, ele vai ter a sua autonomia de dizer, opa, agora eu já sei que o professor terminou a teoria e agora a prática. Se eu quiser sair, ficar os 5 minutos lá para mim, né, de sensibilização, ir para outro lugar, eu posso ir porque eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, ou é importante eu deixar de assistir isso, ou não é importante. Então, tudo isso traz a previsibilidade e a promoção da autonomia. Mas também, pessoal, pode necessitar estruturas e apoios mais explícitos, né? Então, como eu falei para vocês, sempre o EAD é um pouco mais difícil, sim, porque o presencial, às vezes, tem esse acolhimento ali físico, só que também, às vezes, o presencial
traz um elemento muito ruim, que aquela pessoa ali se sente meio acuada pelo olhar das pessoas, né? Dela sair no meio importante. Por que saiu? Ficou com raiva, né? Então, é muito importante a gente ter isso aí. O que mais, pessoal? Outra teoria. Teoria histórico-crítica, né? No contexto da inclusão, essa teoria inspira a luta por uma educação que reconheça a diferença. Então, você reconhecer a diferença, por que está acontecendo hoje? Tem muita gente que tem esse transtorno do espectro autista, por exemplo, ou alguma neurodivergência, e não busca um diagnóstico, não sabe, né, lidar com isso, né? Então, fica difícil, às vezes, você se reconhecer. E, ao contrário, também acontece, pessoal. Já vi muitos casos dentro de sala de aula que, quando o aluno teve, né, esse diagnóstico, ficou muito claro, nossa, esclareceu demais para ele tudo que ele tinha o seu comportamento ao longo da vida. Então, fez muito sentido. Então, essa teoria pode trazer esse reconhecimento dessas diferenças e a pessoa não ficar com vergonha e dizer, né, que ela é autista. Tem muita gente que anda com aquela brochezinha do autismo, né? Muita gente que tem, né? Um dia encontrei com um cara de elevador, vi ele com um crachá, que a paleta do crachá, o negócio do crachá, a cordinha era do autismo. Eu já falei para ele, e tal, fiz um congresso sobre o autismo, já bati um papo com ele e tudo, então ele se reconheceu e as diferenças aí foram promovidas, né? Então isso também tem um combate, né, à exclusão e o capacitatismo, ou seja, a capacidade da pessoa, né, realizar, né, de se aprofundar, de aprender como todo mundo, né, pessoal? Muito importante. Outra coisa que é importante, antes de a gente continuar, é que tem muita gente que depois de, né, certa idade está, né, sendo diagnosticada. Então, assim, independente da sua idade, que você, né, escolar ou não, é importante você entender que se faz sentido ou não, se é importante você procurar esse diagnóstico ou não, para te ajudar no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar do projeto político-pedagógico que está nessa gestão de processos educacionais, né? Esse projeto ele tem que ter uma estrutura de autonomia e identidade escolar. Então, como que a gente faz para introduzir essa inclusão dentro do projeto político-pedagógico, pessoal? Vamos lá. Primeiro, previsibilidade, planejamento. Você já planejar quais são as suas aulas, quais são os dias, os horários. Se a pessoa chegar atrasada, é isso. Isso vai valer para todo mundo, mas para quem já tem esses diagnósticos, faz muito mais sentido você ter esse planejamento, porque ela se organiza para estar ali naquele dia, naquele horário e tudo. Então isso tem que estar escrito aonde, pessoal? No projeto político-pedagógico. O que mais? Quem tem que estar junto nisso? Os pais têm que estar envolvidos nesse projeto político-pedagógico, que não adianta você ter, sei lá, 10, 15, igual nos jogos digitais, lá onde eu dou aula, né, de uma turma de 20, 12 tem espectro autista. Então, os pais têm que estar todo mundo ali ligado. O projeto pedagógico teve que ser reconstruído para adaptar e que para não só os 12, mas os 8 também se estejam inclusos, né? Ou seja, que todo mundo avance, não fique um nível de educação mais baixo, né? Ok? Então, para a inclusão desses alunos, esse projeto deve ser um instrumento vivo, pessoal. Por que é vivo? Não adianta você fazer o curso, o projeto, para o curso que a gente está aqui, licenciatura de pedagógica. A gente trouxe e acabou, já está pronto o PPC. Ele é vivo, a gente vai sempre estar mudando, né? Então, o que mais que a gente pode estar mudando, além, né? A gente pode estar mudando as avaliações, né? Então, quem tem algum tipo de neurodivergência pode ter mais tempo de terminar aquele tipo de avaliação, né? O trabalho em grupo pode ser com um neurodivergente, com outro que não seja, e buscar a inclusão desses trabalhos, ou seja, vai ajudar bastante nesse sentido, né? Pode trazer projetos, por exemplo, né? Hoje em dia estão tendo muitas empresas especializadas que estão dando autonomia para os alunos e levando eles para Disney, para Orlando, para eles terem lá educação financeira, para eles saberem, né, falar um pouco lá de inglês, falar, trocar ali dinheiro, reais em dólar, né, pegar troco. Então, tudo isso são projetos que podem estar ali ligados no projeto político-pedagógico, né?
ele é um projeto sempre vivo. Ele tem que explicitar as diretrizes para atendimento educacional especializado, pessoal. Então, educação exclusiva. Ah, professor, então o que você está querendo dizer é que a cada um professor tem que ter X alunos quando tem um de educação inclusiva. Pessoal, o que eu estou falando não é isso. Estou falando é que, hoje em dia, a inclusão do pessoal de TEA, de TDAH, de TOD, tudo isso, eles têm que estar incluídos no ambiente escolar ali do processo educacional, no projeto político-pedagógico, em toda a gestão escolar, administrativa e financeira, com os pais. Por quê? Porque não só na escola a gente está convivendo, a gente está convivendo no trabalho, a gente está convivendo no dia a dia. Como eu falei para vocês, tem médicos que são diagnosticados mais tardio, aí eles começam a especializar e eles começam a atender. Eu conheço vários, eles começam a atender quem tem, né, essa neurodivergência. Existe sociedade de neurodivergência. No G20, que aconteceu no Rio de Janeiro, e todo ano acontece em algum lugar no mundo, tem uma área especializada só para debater sobre isso, que se chama o N20, da neurodivergência. Então, é muito importante a gente entender que esse atendimento educacional ele tem que ser especializado, tem que estar entrando no processo educacional. Com a formação contínua dos professores. Então, vamos lá, pessoal, como que é a formação contínua dos professores, né? Vocês que estão aí na licenciatura, a gente sabe que a gente vai ter que estar se capacitando sempre, e é importante vocês fazerem uma pós-graduação, né, sobre a neurodivergência, ou sobre TEA, ou algo nesse sentido, para você ver como é que é o diagnóstico, como é que você observa uma criança e você já vê, já fala com os pais, ó, ela está se comportando desse jeito, tem alguns sinais aqui que você pode procurar, né, um médico e tudo. É muito importante. Por quê? É uma parceria com as famílias e com a comunidade, né, pessoal? Você ajuda demais a comunidade na sua gestão de processos educacionais, ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá legal aí? Beleza, então vamos lá. Como que são as normas de convivência, pessoal? Então tudo tem que ser alterado dentro da gestão de processos educacionais. A convivência tem que ser alterada no sentido da escola, né? Do Instituto Federal de Rondônia, ou seja, as normas de convivência têm que ser deixar de fazer bullying com essas pessoas que têm isso, tem que entender que esse transtorno do espectro, né, ele não é uma doença, então tem que estar sempre se capacitando os professores, os alunos, fazendo congresso, participando de seminário, sempre estar ali capacitando continuamente a comunidade escolar, a comunidade de fora, para que o ambiente todo de fora, também ambiente externo, entenda o que está acontecendo aí atualmente aí no Brasil, no mundo. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a cada 31 crianças que estão nascendo, uma tem espectro autista, né? Então, o espectro, como eu falei, está muito grande, né? A linha do espectro aumentou bastante, então é muito importante isso. Outra coisa que tem que ser alterado, os processos avaliativos. Ah, professor, isso vai cair o nível da educação? Não, pessoal. Por quê? A tendência não posso dizer que também, né, não vai cair, mas a tendência não, porque você vai ter outros elementos, outras habilidades eu já convivi com alguém que tinha neurodivergência quando eu fiz faculdade, ou quando eu estava na graduação, ou quando estava na licenciatura, ou um professor tinha, e isso me ajudou bastante eu entender como que é a parte do ensino e aprendizagem dessas pessoas. É claro que cada um é de um jeito, mas existem alguns padrões que são parecidos aí, né? Então é isso. Metodologia de ensino deve ser mais flexível, como eu falei para vocês, não dá para você, quando tem alguém neurodivergente dentro da sua sala de aula, de você utilizar o mesmo método que você fez e anterior planejou, você tem que se organizar, e para isso o pessoal do núcleo, né, dos professores e dos docentes tem que trazer esses elementos antes para o seu planejamento. Então é muito importante essa flexibilização para acomodação da necessidade dos alunos, ok? Beleza, e aí o que mais, pessoal? Trazer esse debate para dentro de sala de aula, nos estudos de caso, né? De trazer como que pode aplicar a teoria educacional na construção de um PP, de um projeto político-pedagógico inclusivo, né? É muito importante isso, beleza? Então, pessoal, já mais ou menos fechando, queria comentar essa primeira aula aí sobre gestão de processos educacionais. Qual é a ideia aqui, né, pessoal? A ideia não é
fazer uma reengenharia, ou seja, mudar toda a gestão de processos educacionais, porque a gente está tentando fazer uma inclusão dos alunos, né? A ideia é ao contrário disso. A ideia é flexibilizar toda a gestão de processos educacionais para que a comunidade escolar tenha mais flexibilidade, tenha mais autonomia e independência com essas pessoas, porque cada vez mais o Instituto Federal de Rondônia ou qualquer outra comunidade escolar vai estar abarcando professores, diretores com TDAH, com TEA, com transtornos, e aí a gente já vai estar com essa gestão de processos já adaptada, já flexível para receber essas pessoas, né? Por quê, pessoal? De novo, a estatística diz que cada vez mais estão tendo aumentos de pessoas com transtornos, né? E não é uma doença, então é importante a gente entender sobre isso, ok? Então, essa foi a aula 1, Gestão de Processos Educacionais. Bons estudos, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.